Dúvidas cartoriais? Chegam eles, senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. E nós voltamos com eles, senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. Eles que sabem muito, falam fácil e vão nos esclarecer, gente, hoje tudo sobre herança. Quem não quer saber tudo sobre herança? É um tema polêmico e muito procurado, não é isso, Fê? Isso mesmo, não é isso, senhor Antônio? Ah, muito. Então, e uma dúvida frequente sobre herança é: a esposa tem direito à herança? Em quais circunstâncias? Temos que ver aí os regimes do casamento, é isso, Fê? Isso mesmo, Belinha. E o importante é orientar com relação aos direitos, né, que o cônjuge já possui. Porque muitas pessoas pensam, eu vou herdar metade da herança do meu marido, vou herdar metade do patrimônio, e não é bem assim que funciona, né? Então, nenhum casamento, o que vai regulamentar é o regime do casamento. Viúva semeieira não é regra, né? Não é isso mesmo. Então, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime mais utilizado, a companheira ou o cônjuge, ele possui já por direito 50% do patrimônio, independente do falecimento, né? No caso de um divórcio, por exemplo, os 50% já é garantido. Dos bens constituídos na constância do casamento. Né? Se eu tenho um regime de comunhão universal, né, o casal já tem também a obrigação de dividir o patrimônio, 50% para cada um, mas aí já falamos de todo o patrimônio anterior ao casamento e o constituído também durante a união. Mas é o seguinte, tem uns que já leva 50%. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Agora, além de levar 50%, é herdeiro necessário também. Agora, depende do regime. Correto, bem lembrado. Agora, vamos deixar bem claro qual é o regime que ele leva 50% e mais ainda. É isso mesmo. O regime de comunhão parcial, os 50% se referem à ameação, que já é o direito. Isso mesmo. E a herança, né, o cônjuge ele vai se tornar herdeiro com relação aos bens particulares, que são aqueles, né, que o cônjuge possui antes do casamento. Então, os bens adquiridos durante a constância, eu tenho direito de 50%. E os bens adquiridos anteriormente ao casamento, esse cônjuge vai ter direito a concorrer com os herdeiros, ou seja, aí sim ele é um herdeiro. Passa a ser um herdeiro necessário, é isso, seu Antônio? Necessário. E a separação total de bens, com a escritura de pacto? Isso, a separação total é o único regime que não vai haver nenhum tipo de partilha, né? Nada comunica, né? Nada comunica e cada um já vai ter em seu próprio nome aquilo que lhe pertence. Então, só teria, por exemplo, um direito à herança se um ou outro cônjuge fizesse um testamento. E aí nós estaríamos falando de herdeiros testamentários. Que é diferente de herdeiros necessários. Agora, um dos cônjuges vem a óbito ou vem a partir através de divórcio. Aí é bom explicar o que leva, o que não leva. Então, justamente, é o regime que escolheu para o casamento. Isso mesmo, é o regime que vai definir como vai ser feita essa partilha, né? E nós temos diferenças em caso de divórcio e em caso de sucessão. E, Fernanda, e a união estável também é igual efeito patrimonial? Gente, ele sabe tanto que era a minha próxima pergunta. Ele é muito antenado. É os casos de união estável, né, Fê? Já se equipara, Fê? Como Sim, é que é? Conforme decisão recente do STF, né, em 2017 agora, essa união estável, ela é equiparada, então até para efeitos sucessórios, nós temos a mesma validade de um casamento civil. Então, a mesma regra de um casamento civil será aplicada ao companheiro. Isso será que estimula, Fê, as uniões estáveis? No seu ponto de vista particular, o que você pensa? Sim, eu creio que sim, porque hoje a maioria das pessoas que regularizam as uniões através de casamento era para garantir direitos patrimoniais. E hoje, com essa regulamentação, eles preferem então permanecer na união estável que já possuem, né? E acabam não contraindo o casamento. Mas, Fernanda, a união estável e o divórcio não abalou o casamento civil. Não, de forma alguma, não abalou. Tanto é que nós possuímos, né, uma margem de casamento sempre crescente, né, mesmo com o número de divórcios aumentando. Eu fico feliz com isso, não é, seu Antônio? As pessoas, o senhor que é semeador de felicidade, né? Sou isso. O Santo Antônio Casamenteiro. Santo Antônio Casamenteiro, duplamente Antônio, né? Eu acho bacana porque a gente tem uma visão assim de
de desvalorização do matrimônio, e não, né? As pessoas ainda buscam pelo casamento e que pese todas essas possibilidades, né? Agora, Fernanda, esse dia escutei uma dúvida, é o seguinte, a pessoa vai casar e faz a escritura de pacto. E se não casar, ele me perguntou, agora vamos responder. Como fica essa escritura de pacto? Muito bem. Então, quando a pessoa faz a escritura de pacto, né, e não conclui, não celebra o matrimônio, essa escritura ela não vai possuir eficácia, porque o código define, né, que a validade dela é vinculada à concretização do matrimônio. Então, sem o casamento realizado, esse pacto não vai produzir efeitos. Tem um prazo, Fê? Tem, né? O casamento, o processo possui validade durante 90 dias. Depois do pacto, para casar? É, o processo em si de habilitação. 90 então, dias. Tem que casar durante os processos. O processo de habilitação. Para esclarecer, quando casa com a escritura de pacto, para efeito terceiro, tem que registrar no cartório de imóveis. De imóveis, isso mesmo. Então, se você optou por um regime que tem o pacto antinupcial, após o casamento, né, será necessário levar a escritura de pacto juntamente com a certidão de casamento ao cartório de registro de imóveis da comarca onde reside e fazer a devida averbação, o devido registro. Então, Fernanda, não é aonde que está localizado o imóvel, não. É pela residência, né? Isso, pela residência dos contraentes. Ô Fê, seu Antônio, existe situação em que o companheiro, qual que é o regime, que ele vai herdar tudo? Tem que respeitar filhos, não ter filhos? Existe uma forma do cônjuge, né, o sobrevivente, herdar tudo? Existe, Belinha. Né? O código determina qual a vocação dos herdeiros necessários, né? Qual é a ordem. Nós temos os ascendentes, descendentes e o cônjuge. Então, no caso em que a pessoa faleceu e não deixou os herdeiros ascendentes nem descendentes, deixou apenas o cônjuge, nesse momento o cônjuge ele herda todo o patrimônio. Ou seja, ele vai ter a meação, que ele é de direito, de acordo com o regime, e vai também receber a totalidade da herança. E isso é nesse caso único e específico, né, Fê? De não ter deixado nenhum herdeiro, né? Isso mesmo. E temos também o caso do referente ao testamento, onde uma pessoa pode dispor da totalidade dos seus bens se não tiver os herdeiros necessários que nós falamos agora. Tendo herdeiros necessários, tem só a porcentagem que ele pode dispor. Isso mesmo, né? Que ele determina que a metade do patrimônio já é garantida, legítima dos herdeiros. Sabe muito, viu? E se a pessoa quiser fazer um testamento de todos os seus bens, né? Me parece, pelo que você falou aí, que já não é possível, então, né? Isso, tendo os herdeiros necessários, testar a totalidade não é uma opção, só né? 50%. Só 50% que é a parte disponível determinada pelo código. Agora, não havendo herdeiros necessários, o testador pode dispor livremente para quem ele quiser. Existe, seu Antônio? Né? Existe 100%. Alguém que já fez um testamento, mesmo tendo herdeiros, fez para alguém em totalidade? Tendo herdeiros necessários, não, porque nós já fazemos essa orientação antes da lavratura, né, do testamento. Mas das pessoas que obedecem aos requisitos legais, sim, não possuem os herdeiros necessários e querem beneficiar uma pessoa específica, já fizemos bastante. E esse testamento, a vontade dele hoje é uma. E amanhã ele arrepende e quer fazer outro, pode fazer? Pode, né? O testamento ele pode ser modificado a qualquer momento, ou seja, se a pessoa não está mais de acordo com aquela vontade da época, ele faz uma revogação, cancela aquele primeiro testamento e faz um novo de acordo com a vontade. É um aditivo, é novo testamento, né? Não pode fazer um aditivo de mudar a cláusula uma ou outra, né, seu Antônio? Aí é um novo testamento. E qual é a idade mínima para fazer o testamento? De acordo com o Código Civil, 16 anos, né, é a idade mínima para fazer um testamento. Então, ou seja, a partir dos 16 a pessoa já pode testar. E Fernanda, o casal pode fazer, um faz para um, outro para o outro, pode fazer? É possível, né, mas não é permitido. Não pode ter conflito de interesse, e não pode ser feito também aquele testamento correspectivo, né? Então, você pode até testar um em benefício do outro, mas em momentos diferentes. Não condicionando um testamento ao outro. Eu acho bacana porque seu Antônio, como ele vivencia as questões, né, do dia a dia da população, eu sempre digo para ele e para Fernanda que eu acho que esse quadro ele é um quadro assim social, viu? É um favor, é uma utilidade pública. E eu agradeço vocês demais por estarem aqui, tirando as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada, seu Antônio do Prado. Obrigada, Fernanda Soares. E não saia daí, porque nós continuamos com um programa belíssimo.